Você já reparou naquela cena estranha? A gente abre o jornal e lê que o Brasil bateu recorde na safra de grãos, que o campo nunca produziu tanto. Mas quando chega no supermercado, o arroz, o feijão, a carne e até o óleo estão cada vez mais caros? Parece que tem alguma coisa errada aí, né? Afinal, se tem mais comida, o preço não deveria cair? Essa contradição mexe com o bolso de todo mundo e levanta uma pergunta importante. Por que o preço da comida sobe mesmo quando a safra foi boa? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. E eu te garanto, a resposta vai muito além da fazenda. Tem a ver com o dólar, com exportação, com frete, com impostos e até com política internacional. Fica comigo até o final, porque você vai entender como o preço que você paga no mercado está conectado a coisas que acontecem a milhares de quilômetros de distância. Todo mundo já ouviu aquela regrinha básica da economia? Quando a oferta aumenta, o preço cai. É simples, se tem muita banana na feira, o feirante precisa baixar o preço para vender. Já se tem pouca banana, o preço dispara. Mas quando a gente fala de alimentos em escala nacional ou global, a coisa complica. No Brasil, a safra de grãos em 2023 foi uma das maiores da história, passando de 300 milhões de toneladas, segundo a Conab. Mesmo assim, o preço de muitos alimentos continuou pesado no bolso do consumidor. E não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, em 2022, os preços do milho e da soja subiram mais de 15%, mesmo com colheitas recordes. Isso mostra que fatores além da produção influenciam o preço final. Até países com sistemas agrícolas muito eficientes, como França e Alemanha, enfrentam inflação nos alimentos mesmo em anos de safra abundante. Por isso, a lógica da oferta e procura funciona apenas como um ponto de partida. Ela explica parte do preço, mas para entender o que você paga no mercado, é preciso olhar para custos, exportações, logística, política e expectativas do mercado. Só assim conseguimos compreender por que o preço da comida às vezes sobe mesmo quando a produção está alta. Uma das primeiras coisas que muita gente esquece é que produzir comida não é só plantar e colher. Tem uma série de custos que nem aparecem para o consumidor, mas que influenciam bastante no preço final. Estamos falando de fertilizantes, defensivos agrícolas, combustível, energia elétrica, transporte, mão de obra e até taxas para armazenamento. Para você ter uma ideia, mais de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados. Então, qualquer aumento no dólar ou problema internacional pode fazer esses insumos dispararem de preço. Por exemplo, em 2022, durante a guerra da Ucrânia, o custo do nitrogênio, usado em fertilizantes, chegou a subir mais de 40% no Brasil. Mesmo com uma safra recorde, isso fez os preços no supermercado subirem. E não é só fertilizante. O diesel, usado em máquinas e caminhões, também pesa. Um aumento no preço do combustível pode encarecer a produção e o transporte, e tudo isso vai parar no preço do arroz, feijão e carne que você compra. Para comparar, nos Estados Unidos, um aumento no custo de insumos agrícolas de 10% costuma resultar em aumento médio de 2 a 5% no preço dos alimentos. Aqui no Brasil, por causa da dependência de importados e da logística complicada, esse efeito é ainda mais sentido. Ou seja, mesmo quando a colheita é excelente, a comida pode continuar cara. Os custos invisíveis existem e muitas vezes eles pesam mais do que a própria quantidade produzida. Outro ponto fundamental é para onde vai a comida depois de produzida. O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Carne, soja, milho, açúcar. Muita coisa que poderia ficar por aqui acaba sendo vendida para outros países. Quando a cotação do dólar está alta, vender para fora fica muito mais lucrativo do que vender no mercado interno. E o resultado é que sobra menos produto para o consumidor brasileiro. Por exemplo, em 2023, com o dólar em alta, os exportadores de soja e milho priorizaram o mercado internacional, e o preço interno desses produtos subiu cerca de 15% em média em comparação a 2022.
Na pecuária, em 2024, as exportações de carne bovina brasileira atingiram um recorde histórico, com 2,89 milhões de toneladas exportadas, representando um aumento de 26% em relação ao ano anterior, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento. E em contrapartida, no mesmo ano, dados do IBGE apontam que o preço da carne no Brasil registrou um aumento significativo, com altas que chegaram a 20,84%. Esse foi o maior aumento em 5 anos. Isso acontece também com grãos como soja e milho. Mesmo com uma safra recorde, grande parte da produção é destinada ao mercado internacional. Então, embora tecnicamente tenha alimento suficiente, a oferta interna relativa diminui, o que pressiona os preços para cima. Não podemos nos esquecer também do café, que em 2024, o Brasil atingiu um recorde histórico nas exportações, com mais de 50 milhões de sacas enviadas para 116 países. Essa marca representa um crescimento de 28,5% em relação ao ano anterior, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Não é falta de produto, é sim a forma de como ele é distribuído entre exportação e consumo interno. Pode-se destacar também a relação com o mercado internacional, principalmente quando se trata da moeda americana. Como alimentos e insumos agrícolas são negociados em dólar, qualquer variação da moeda estrangeira impacta diretamente o preço que pagamos aqui. Além do câmbio, eventos globais influenciam os preços. A guerra na Ucrânia em 2022 teve um impacto significativo nos preços de trigo, milho e óleo de girassol no Brasil. Devido à importância desses países como fornecedores globais, a guerra causou interrupções no comércio e na produção, levando a aumentos de preços e afetando a economia brasileira. Mesmo com colheitas recordes aqui no Brasil, a pressão internacional fez o preço interno subir. Para comparar com outros países, na Argentina, que também exporta soja e milho, o dólar tem efeito direto no preço interno. Mas lá, os produtores recebem alguns subsídios que aliviam parcialmente o impacto. Nos Estados Unidos, um aumento no preço das commodities globais nem sempre reflete imediatamente no mercado interno, justamente por causa de políticas de suporte à produção. Ou seja, o que chega à nossa mesa não depende só da produção nacional. Ela está conectada com o dólar, com crises internacionais e com decisões de exportadores e governos em outros países. Isso mostra como um fenômeno global pode interferir diretamente no nosso bolso. Outro fator que pesa bastante no preço dos alimentos é a logística. No Brasil, com dimensões continentais, mais de 60% de tudo o que produzimos é transportado por caminhões. Isso significa que qualquer variação no preço do diesel bate direto no preço da comida. Para você ter uma ideia, transportar uma tonelada de soja de Sorriso no Mato Grosso até o Porto de Santos, um percurso de mais de 2.000 quilômetros, custa em média R$ 400 a R$ 500 por tonelada. Nos Estados Unidos, o transporte da mesma distância por ferrovia sairia em torno de 30 a 40 dólares por tonelada, cerca de 150 a 200 reais. Ou seja, quase metade do preço. Outro exemplo, levar milho de Mato Grosso até Paranaguá, no Paraná, pode representar até 25% do valor do grão. Já na Argentina, que usa mais ferrovias e hidrovias, esse percentual cai para algo entre 8% e 12%. Isso mostra por que, mesmo sendo um dos maiores produtores do mundo, o Brasil ainda perde competitividade quando o assunto é custo logístico. A Confederação Nacional da Indústria estima que gastamos 12% do PIB em logística, enquanto nos Ilhas Saiwa esse número fica em torno de 8% e na União Europeia chega a 6%. E como se não bastasse, quando o diesel dispara, como em 2022, que subiu mais de 50% em alguns meses, os custos de transporte aumentam na hora e o repasse vai direto para o consumidor final. Ou seja, não adianta ter safra recorde se boa parte do valor do alimento se perde no caminho antes mesmo de chegar ao supermercado. E não podemos esquecer de um dos maiores problemas do nosso querido país, que são os impostos e a política econômica. No Brasil, a carga tributária sobre alimentos chega a ser bem mais alta que em outros países.
Para ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a cesta básica brasileira pode carregar até 21% de impostos embutidos no preço final. Mas esse impacto varia muito de produto para produto. Arroz e feijão. Apesar de serem considerados alimentos essenciais, ainda acumulam entre 10% e 17% de carga tributária, dependendo do estado. Leite. Pode chegar a quase 20% de impostos. Em alguns lugares ele é isento, mas em outros não. Carne bovina. É um dos mais pesados. Em média, 30% do preço que você paga no açougue ou supermercado é imposto. Açúcar e café. Giram em torno de 18% a 22%. Para comparar, nos Estados Unidos, alimentos básicos costumam ter isenção total. Ou seja, você paga o valor do produto puro sem imposto embutido. Na União Europeia, a média é de 7%. E em países como o Reino Unido, o imposto sobre alimentos essenciais é zero. Isso quer dizer que mesmo quando o Brasil produz barato no campo, o consumidor acaba pagando caro porque o governo tributa mais fortemente a comida. E não é só a tributação direta. Quando o governo muda políticas de exportação, cria ou remove subsídios, ou até mexe no preço dos combustíveis, como aconteceu várias vezes nos últimos anos, isso se reflete rapidamente nos alimentos. Por exemplo, quando a política de preços da Petrobras atrelou o valor do diesel ao mercado internacional, em 2017, os fretes dispararam e logo vimos a inflação de alimentos aumentar. Na prática, enquanto países como México e Argentina costumam intervir para segurar os preços internos quando o mercado internacional está em alta, o Brasil tende a deixar mais o mercado livre, o que beneficia exportadores, mas pode penalizar o consumidor local. Outro ponto que pesa bastante nos preços é a estocagem e a especulação. Funciona mais ou menos assim. Quando produtores ou comerciantes acreditam que o preço de um produto vai subir, eles preferem segurar o estoque em vez de vender logo. A lógica é simples. Se eu vender hoje por R$ 100, mas acredito que semana que vem vai estar R$ 120, por que não esperar? Esse movimento acaba criando um efeito psicológico no mercado. A percepção de que pode faltar determinado produto faz com que tanto o comércio quanto os consumidores reajam, muitas vezes comprando mais do que precisam. Isso pressiona ainda mais os preços. Um exemplo bem claro foi durante a pandemia em 2020. Você deve se lembrar da corrida ao arroz. Bastou a notícia de que o preço estava subindo para muita gente correr ao mercado e estocar pacotes. Resultado? Gôndolas vazias, supermercados limitando a quantidade de pacotes por pessoa e preços ainda mais altos. Esse tipo de comportamento não acontece só em momentos de crise. No caso de commodities como café e soja, grandes tradings e exportadores também estocam toneladas de grãos esperando uma valorização no mercado internacional. E enquanto isso, aqui dentro, o preço sobe mesmo sem falta real de produção. Para resumir, às vezes não é que o produto não exista, mas sim que ele está guardado, esperando a hora certa de ser vendido. Agora precisamos falar de um ponto que talvez seja o que mais pesa no dia a dia: a inflação e o poder de compra. Mesmo quando a comida não sobe tanto em termos absolutos, o problema é que a renda das famílias não acompanha o aumento dos preços. Em outras palavras, o salário não cresce na mesma velocidade que o custo dos alimentos. Para você ter uma ideia, em 2022, a inflação dos alimentos no Brasil ficou em torno de 11,6%, segundo o IBGE. Enquanto isso, a inflação geral foi menor, cerca de 5,8%. Ou seja, comer ficou proporcionalmente mais caro do que outras despesas. E esse impacto não é igual para todo mundo. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, as famílias de baixa renda gastam, em média, mais de 25% da sua renda só com alimentação. Já as famílias de alta renda gastam menos de 10%. Isso significa que quando o preço do arroz, do feijão ou do óleo sobe, quem ganha menos sente muito mais no bolso. Se a gente comparar com outros países, o cenário fica ainda mais claro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação de alimentos em 2022 ficou em torno de 9,9%. Mas o peso dos gastos com comida no orçamento das famílias é bem menor, cerca de 7%. Já na União Europeia, a média é de 13% da renda com alimentação. Ou seja, no Brasil, a população gasta muito mais da renda em comida do que a média mundial. Isso explica por que,
Mesmo quando a safra é boa e a oferta existe, a sensação de que a comida está cada vez mais cara é tão forte. Porque, no fim das contas, não é só sobre o preço em si, mas sobre o quanto do nosso salário ele consome. Depois de tudo o que vimos até aqui, fica claro que o preço dos alimentos não depende só de uma safra boa ou ruim. O valor que chega até a mesa do consumidor é resultado de uma cadeia muito mais complexa, que envolve custos de produção, logística, câmbio, exportação, políticas públicas, estocagem, especulação e até a expectativa do mercado. Ou seja, não adianta pensar que, se colheu bastante, o preço vai cair. Porque no meio do caminho existem estradas ruins, fretes caros, impostos, dólar em alta, empresas segurando estoque e até decisões políticas que podem mudar completamente o jogo. E essa discussão não é apenas sobre números, mas sobre impacto real na vida das pessoas, principalmente nas famílias de baixa renda, que sentem muito mais quando o arroz, o feijão e o óleo aumentam. Então eu te deixo uma pergunta. Agora que você sabe de tudo isso, como você acha que o Brasil poderia enfrentar esse problema? Seria investindo em logística? Criando políticas de estoque regulador? Diminuindo impostos sobre alimentos básicos? A verdade é que não existe uma resposta única. Mas entender o problema já é o primeiro passo para buscar soluções. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado por ficar até aqui. E se você curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém que também reclama do preço da comida e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Aqui a gente vai continuar desvendando os bastidores da economia e mostrando como ela afeta o nosso dia a dia de um jeito simples e direto. Até o próximo vídeo.